Bom dia. João 18. Evangelho de João, capítulo 18. Tendo Jesus partilhado essas palavras, saiu acompanhado por seus discípulos e atravessou o vale de Quidrom. Do outro lado havia um olival, onde ele entrou com eles. Jesus antes tinha feito orações, ele tinha orado por ele mesmo. Jesus tinha orado pelos seus discípulos. Jesus tinha orado pelos cristãos. Aqueles que já eram convertidos, aqueles que viriam se converter. E ele tinha deixado claro que ele não orava pelo mundo. Ele não orava porque as pessoas, eu já tenho falado sobre isso, as pessoas imaginam que Jesus orava por todo mundo. Não, ele deixou bem claro porque ele orava. Ele ora por aqueles que têm temor, aqueles que procuram crer, aqueles que procuram vir a ele. Ele não ora pelo mundo. Ele não orou. Ele orou pelos discípulos, ele orou pelos crentes, aqueles que viriam crer, aqueles que creriam. Então, depois de ele ter feito essas orações, na verdade, o capítulo anterior, o capítulo 17, se resume nas orações de Jesus. E após ele ter feito, então, estas orações, ele pega, então, ali e sai, atravessa ali, vai para os jardins ali, depois do Vale do Quidrom, que é conhecido o horto, conhecido como Getsêmani. E ele partiu, ele foi para lá porque ele tinha o hábito de passar as noites ali. Ao contrário que se imagina, Jesus não tinha patrimônio. Jesus não tinha casa, residência, nada disso. Né? Ele frequentava a casa das pessoas. Era a casa de Maria e José, dos pais deles, ou a casa de Pedro, como nós já vimos, ou de Lázaro, de Marta e Maria, enfim, outras casas. As casas que ele era convidado, ele com seus discípulos, ele passava a noite. Ou, várias vezes, também, em situações, ele também se convidava. Se convidava para passar, não, eu vou ficar na sua casa esta noite, me convém pousar na sua casa esta noite, me convém cear. Então ele ia na casa das pessoas, ele almoçava ou ele jantava, né, a ceia deles, mas ele não tinha, porque o ministério dele não era um ministério rico, como as pessoas imaginam, apesar dele ser o Senhor, o Criador, o dono de tudo, que uma vez que ele criou, mas ele não vivia desfrutando dessas maneiras nababescas. Ao contrário, tá? O ministério dele era um ministério pequeno, um ministério terreno, um ministério pobre, e vivia, na verdade, era sustentado, era oferta, muitas mulheres, inclusive tinha mulheres procuradoras que ofertavam, era que mantinham o ministério dele. Mantinham porque, apesar daquela época não ter despesa com condução, não ter despesa com luz elétrica, nada disso, mas tinha com alimentação, para eles, seus discípulos, alimentarem. Então, e esse ministério, que era, como a Bíblia nos fala que era sustentado por algumas mulheres, ele, quem era uma espécie de tesoureiro, quem tomava conta das coisas era Judas Iscariotes. E Judas Iscariotes, de vez em quando, metia a mão ali e roubava. Não estou falando isso de maneira hipotética, estou falando que o que a Bíblia nos afirma, a Bíblia nos mostra, deixa isso bem claro. Então, roubavam ali. Roubava, né? Então, Jesus não tinha nada. Então, aquela noite ele saiu. Claro que Jesus sabia tudo que ia acontecer. Ele foi em direção ao Getsêmani, ali ao horto, mas sabendo que não seria uma noite como as outras. Tá? Jesus fez questão de cumprir toda a palavra. Tudo já tinha sido profetizado, revelado sobre a vida dele, o que iria acontecer.
Então ele também tinha consciência que logo em breve, em breve ele estaria sendo preso. Então ele caminhou para lá juntamente com seus discípulos. Né? E versículo 2, e Judas, o traidor, que é Judas Iscariotes, também conhecia aquele lugar, pois frequentemente Jesus se reunia ali com seus discípulos. Judas conhecia, porque ele, como discípulo de Jesus, sabia. E eu faço questão de frisar aqui que nem todos conseguiam reconhecer Jesus. Muito pouco é falado a este respeito, mas Jesus se dava a conhecer a quem ele queria e a hora que queria. Isto antes da morte dele e mesmo depois da morte que ele que ele foi ressuscitado também, depois de ressurreto, também da mesma maneira. Nós vemos situações uma vez em que ele estava no templo, eles que inclusive pegaram ele para levar ele não gostaram das pregações dele no alto para tentar atirar, matá-lo. Ele escapou tranquilamente no meio das pessoas. Outra vez estava no templo, as pessoas ficavam procurando ele, eles estavam ali. Ou seja, as pessoas reconheciam, viam ele, identificavam ele, aqueles que ele permitia. Fora isso, quem via, quem reconhecia ele constantemente, é somente os discípulos. Os discípulos se conheciam em toda situação. E ainda hoje, de uma maneira geral, só reconhece Jesus os discípulos dele. Aqueles que vivem e praticam a palavra dele. Aqueles outros falam-se no nome de Jesus, mas não reconhecem, porque não aceita, não vive a palavra dele e nada absolutamente. Muito bem. Então, e outra coisa, então Judas sabia onde Jesus estava, onde ele ia passar, e ele viu, foi passar no jardim, que nós sempre passamos a noite. Eu estava falando novamente sobre a questão de dar com se conhecer. Nós vimos Jesus ali depois de ressurreto também, quando ele estava indo, quando ia 2 discípulos para uma cidadezinha pelo nome de Emaús, eles ali no caminho, eles não conseguiram. Jesus andou com eles até Emaús, e eles não reconheceram Jesus. Eles só reconheceram quando Jesus permitiu que reconhecesse. E quando reconheceram, Jesus também sumiu. Também, quando os discípulos estavam pescando, e Jesus então surgiu lá na beira da praia, lá, né, perguntando se tinha alguma coisa para comer. Eles disseram que não, vendo Jesus, falaram com Jesus, mas não reconheceram Jesus, só reconheceram Jesus quando Jesus então mandou jogar a rede do lado. Não, joga desse lado, aí que vocês vão pegar. E quando eles pegaram a rede, veio cheia de peixe. Rapaz, aí João, esse mesmo João aqui, que é o discípulo amado, falou, não, é o Senhor. Foi que reconheceu. Mas eles reconheceram, não pelo fato de ter visto, reconhecido pela fisionomia, mas reconheceram sim pelo milagre que ele tinha feito. Versículo 3. Então, tendo Judas guiado um destacamento de soldados romanos, e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanterna, tochas e armas. Judas já tinha tramado, já tinha negociado a vida de Jesus e só estava aguardando a oportunidade de entregar. E surgiu essa oportunidade, ele entendeu que foi oportunidade, e foi até o sumo do sacerdote, aos religiosos da época, e falou, não, eu sei onde Jesus está agora nesse momento, podem ir prendê-lo, eu posso guiar vocês até ele. E então, o que aconteceu? Como eu sempre falo, Israel vivia sob o domínio de Roma, domínio de César, então a autoridade era de César, então já enviaram um destacamento de policiais romanos, ou seja, o serviço de César, e também os sacerdotes enviaram mais soldados, os próprios israelenses, tudo, ou seja, uma segurança levada fortemente armado, como se fosse prender um bandido de alta periculosidade, com todo aquele aparato, aquela coisa,
a noite ali, nós vamos pegar um grande bandido. E então Judas o levou até onde Jesus estava. Versículo 4. Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e lhe perguntou: a quem procurais? Como eu disse anteriormente, Jesus sabia de tudo o que ia acontecer. Ele não foi ali essa noite, mais precisamente, para o Getsêmani. Fala, nessa noite eu vou ter uma noite tranquila, eu vou ter uma noite de paz como as outras. Não, ele sabia o que iria acontecer. Ele sabia que ele ia ser preso. Tudo estava revelado pela palavra e Deus já tinha mostrado, ele tinha este conhecimento. Ele sabia que Judas tinha traído, ele sabia que Judas tinha vendido, ele sabia que Judas estava vindo com guardas para o prender. Então, quando ele vê que estão chegando, ele se adianta logo, passa à frente e pergunta: escuta, quem vocês estão procurando? Ele perguntou porque eles queriam e foram prender Jesus. Mas se não fosse Judas para identificá-lo, eles não saberiam. Então ele foi logo à frente e falou: olha, escuta, quem é que vocês estão procurando? Né? Quem procurais? Versículo 5. Responderam-lhe: a Jesus de Nazaré. Ao que lhe respondeu Jesus: eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traía, estava com ele. Então, quando Jesus perguntou, quem perguntou, falou: não, estão procurando Jesus de Nazaré. Por que Nazaré? Nazaré foi onde Jesus foi criado, Jesus viveu. Tá? Porque Jesus, depois de criança, quando José teve que fugir com ele para o Egito, aí quando retornou, foi viver em Nazaré. Porque ele ainda temeu o filho de Herodes, que reinava, que era o Arquelau. Então ele foi para Nazaré. Então Jesus, criado em Nazaré, por isto, ficou conhecido como Jesus de Nazaré. Deus fala: não, nós estamos procurando Jesus de Nazaré. Aí olha a revelação dele e o impacto que causa. Jesus diz: eu sou Jesus. Ou seja, eu sou ou sou eu, depende da interpretação da Bíblia, mas que é a mesma coisa, é Jesus se revelando como Deus Todo-Poderoso. Se você observar, nós vamos lá no livro de Êxodo, que nós vamos ver quando Moisés, ali na sarça ardente, e ele pergunta: ah não, quem é essa? O Senhor fala: não, eu sou. Ele se identifica como eu sou. Ele é. Ah, qual é o seu nome? Eu sou. O que eu sou? Ele é o início, ele é o fim. Ele é o Criador, ele é o que dá vida, o que tira a vida. Ele é tudo. Eu sou. Esta é a revelação do Senhor. Ele é. Ele é tudo. Então, quando Jesus revela agora para isso, já fala: não, eu sou. O impacto desta revelação é tão grande que nós veremos que agora que eles caem no chão. As pessoas caem, não resiste essa revelação. Eu sou. É Jesus afirmando: ele é. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Versículo 6. Assim que Jesus lhe disse: eu sou Jesus, eles recuaram atônitos e caíram no chão. Caíram. Aquela palavra, aquele impacto, o cara tonto caiu. Pela revelação, o poder de Deus. Aí eles ainda estavam levantando meio tonto. Aí Jesus, versículo 7, então Jesus lhe perguntou de novo: a quem procurais? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Eles estão ali levantando, chão meio tonto, e Jesus novamente fala: escuta, mas a quem vocês estão procurando? Eles falam: não, nós estamos procurando a Jesus de Nazaré.
Sei que a revelação inicial foi tão grande que eles ficaram tontos, caíram, nem perceberam, não compreenderam que Jesus tinha dito que era ele, que ele era o Jesus que eles estavam procurando. Eles só entenderam, só compreenderam aquele impacto. Eu sou aquele impacto terrível, eles caíram. Não tiveram noção, compreensão de nada. Jesus volta a perguntar, mas quem vocês estão? Ah, não, é Jesus. Eu falei, olha o que Jesus vai responder agora. Versículo 8. Jesus lhes exclamou, eu já vos disse que eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que buscar e deixar este homem seguir seus caminhos. Eu falei, mas eu não já falei com vocês que eu sou Jesus? Se é isso, vocês estão procurando, muito bem, eu vou, tá tudo em paz, só não mexe com os discípulos. Não toca neles, não. Ou seja, Jesus, a preocupação dele sempre de proteger os seus, de cuidar dos seus. Estava cuidando dos seus ali. Não é neles que vocês não tocam, não. É a mim que vocês estão querendo? Estou aqui. Mas não mexam com esses. Versículo 9. E isto aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele disseram. Não perdi nenhum de todos que me deste. Porque se nós voltarmos ao capítulo anterior, na oração, ele falando com o Senhor, na oração, disse: Senhor, daqueles que tu me deste eu não perdi nenhum. O único que foi perdido é aquele mesmo que foi destinado ao sofrimento, ao horror, a vergonha eterna. Já estava revelado também desde o início, que era o Judas Iscariote, que ia se perder no futuro. Mas fora isso, a flor dos outros, não, nenhum se perdeu. Então ele não permitiu, ele cuidou dos seus, ele tinha falado, não, esses são do Senhor. Então há preocupação, ele falou, não mexa com os meus, eu vou em paz. Tudo é palavra, Jesus fez tudo para que essa palavra, a revelação do Senhor, se cumprisse na vida dele. Versículo 10. Neste momento, Simão Pedro, que portava uma espada, puxou-a da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele servo era Malco. Então, Malco, que era o servo ali do sumo sacerdote, né? Ou seja, a maior autoridade religiosa de Israel, estava ali na hora, Pedro meteu a mão na espada e tal, cortou ele a orelha dele fora. Nós sempre acompanhamos a história de Pedro, vemos que ele sempre foi muito impulsivo. Né? Ou seja, ele estava buscando uma guerra que, se fosse guerrear aos olhos humanos, eles perderiam tranquilamente, porque os discípulos não eram guerrilheiros nem nada e estavam um batalhão, tanto soldados de César, né, um destacamento de César, como também dos próprios israelitas, que vieram armados para a guerra. Então o que Pedro fez foi uma imprudência, foi tudo. Mas tudo aconteceu, houve a permissão de Deus, para que Jesus pudesse deixar então bem claro que ele condena a violência. Esses fatos aconteceram para nos trazer entendimento, para nos trazer sabedoria. E nós veremos que Jesus vai condenar a violência. No versículo 11, então Jesus ordenou a Pedro: embainha a tua espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Guarda a sua espada. Por acaso eu não vou me sujeitar àquilo que Deus, o Deus Pai, o meu Pai mandou eu passar? Eu vou fugir daquilo que Deus determinou que eu passasse? Às vezes nós queremos fugir das coisas, não, é muito sofrimento, é muita dor. Mas se foi Deus que nos colocou naquela luta, naquele sofrimento, tem para aprimoramento, tem para crescimento nosso, até para fortalecimento espiritual. E Jesus estava sofrendo, ele sabia do sofrimento dele.
Ele sabia que ele estava preso, que ele ia ser humilhado, que ele ia cuspir nele, que eles iam escarrar nele, que ele ia ser abandonado. Ele sabia de tudo, ia ser crucificado. Ele sabia de tudo isso. Ele falou, não vou fugir, porque isso é plano do meu Deus. Isso é plano do meu Pai. É o certo que tem que fazer, tem que obedecer. Nós, seres humanos, às vezes não queremos obedecer ao Pai. Nós não queremos. Nós queremos agir de outra maneira. Não queremos beber o cálice que o Senhor nos dá para beber. Exemplo é que são pessoas que estão passando por lutas, batalhas no casamento, estão lutando pela restauração. Chega um ponto e fala, não, eu não mereço, eu sou jovem, eu tenho direito a viver, eu vou viver. Ou seja, nega o Pai. Se Deus, você sabe que a vontade única do Senhor é que só existe um casamento, você não pode casar novamente. Você está lutando pela restauração, está difícil, o tempo está passando, você ainda não conseguiu restaurar. Sua função é continuar perseverando. Mas eu sou novo, eu sou nova, está difícil, continue perseverando. Não abandone e não saia, porque você estará deixando de cumprir a vontade do Senhor, deixando de obedecer. Porque no momento certo, as coisas acontecerão. Então, quando você vira as costas e fala, não, eu vou viver minha vida, então você está negando-se de beber o cálice que Jesus, que o Senhor, Deus Pai, está nos dando. E não podemos fazer isso. Porque Jesus falou, não, negativo, nada de violência, não. Eu vou tranquilamente, vou cumprir aquilo que Deus deu, aquilo que Deus mandou. E ele cumpriu isso de forma fielmente. Não vai dar para nós ler tudo isso, mas todo mundo conhece a história. Nós sabemos que Jesus, várias vezes, ele teve oportunidade de apresentar uma defesa, falar que não, que ele era inocente, clamar por alguma coisa. Pilatos queria que ele fizesse isso o tempo todo, mas ele se recusou, ele foi um cordeiro mudo. Ele optou por obedecer. Por que Jesus foi vencedor? Ele foi vencedor porque ele foi obediente até a morte de cruz. Isso é obediência. Isso é amor. Hoje ele é o Senhor, ele recebeu todo o poder, o maior galardão. É isso que nós temos que entender. Não, é porque tá difícil, Deus não quer isso para mim. Deus amou mais a Jesus? E por que este amor dele conduziu Jesus a todo tipo de sofrimento? Jesus é o Filho unigênito do Senhor. E Deus o amou de tal forma que ele ainda deu Jesus para sofrer no nosso lugar, morrer. Isso não foi, Jesus não enfrentou a ira de Deus, enfrentou o amor de Deus. Amando Deus e nos amando. Ele permitiu que Jesus sofresse todo tipo de coisa. Então, se eu estou passando por uma dificuldade, é no casamento, é na vida financeira, é na saúde, é na sentimental, é na família, eu não posso me dar ao luxo de agir de uma outra maneira contrária à palavra de Deus, porque Deus não quer que eu sofra. Não. Se eu permanecer na obediência, eu vou estar sofrendo, então eu vou continuar e, infelizmente, que venha o sofrimento. Porque é a vontade do Senhor. O cálice que ele deu, nós temos que beber. Versículo 12. Assim, o destacamento de soldados com seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Jesus falou, não, sem violência, sem nada, pode fazer. Aí as soldadiças, juntaram tudo lá, os romanos, juntamente com os guardas judeus, e tudo prenderam, amarraram Jesus, não, agora você está preso. Aí não teve mais jeito para levar Jesus. Versículo 13. E o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote daquele ano. Aqui nós já vamos ver
De toda maneira, o julgamento de Jesus foi um julgamento ilegal, um julgamento injusto. Por quê? Mesmo segundo as leis romanas, uma vez que Israel vivia sob domínio de Roma, não poderia ter julgamento noturno. Jesus foi julgado à noite. Em segundo lugar, segundo as leis judaicas, hebreus tinham que conduzir Jesus ao sumo sacerdote. E nós vimos aqui que eles levaram primeiro Anás. Anás quem que era? Era o sogro de Caifás. Mas Caifás que era o sumo sacerdote aquele ano. Então deveria ser conduzido direto a Caifás e não a Anás. Mas simplesmente que era reconhecimento ali como religioso e para agradar, não, vamos ouvir a opinião lá do Anás. Levaram ele a Anás primeiro. Uma ilegalidade. Versículo 14. Ora, Caifás era quem havia sugerido aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Caifás, que anteriormente tinha falado um momento, ele mesmo não tinha tido nem conhecimento, ele tinha sido usado por Deus para falar que um homem tinha que morrer pelo povo. Mas ele falou sendo usado, ele mesmo não tinha conhecimento do que ele estava dizendo e o porquê estava dizendo. Isso na passagem anterior, creio que lá pelo capítulo 7. Versículo 15. Simão Pedro e outros discípulos estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Jesus, ou seja, Pedro e João estavam seguindo Jesus muito de longe ali. E como o João tinha um relacionamento, tinha um conhecimento pessoal lá de Anás, né, conhecia ele teve acesso então para poder entrar. E ele levou Pedro junto. Então ambos, né, entraram. Ele só entrou porque João tinha conhecimento. Quando falou outro discípulo, é João, o próprio autor, né? O autor é Jesus, o Espírito Santo. Mas aquele foi usado para escrever este evangelho. Entretanto, versículo 16, Pedro teve de ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a criada encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então, primeiro, João entrou lá e conversou, olhou, falou não, e Pedro ficou por lá de fora. Então, ele foi lá, conversou e voltou, falou com a criada, não, está liberado, pode entrar. E colocou, então, o Pedrão para dentro. Então, a jovem criada encarregada da porta perguntou a Pedro, mas tu também um dos discípulos deste homem? Pedro respondeu, eu não. Então ali, na hora ali, a encarregada de tomar conta da porta, a porteira, sei lá, uma jovem, olhou para Pedro e falou, vem cá, mas você não é um discípulo desse homem aí, não? Ou seja, você não é discípulo de Jesus? Aí nós vamos ver a primeira negativa de Pedro. Tranquilamente você vê que ele fala, não, eu não. Ele não parou para pensar. Ele não titubeou. Não. Negou Jesus. Ou seja, só como ele queria entrar, só para entrar, porque ele não estava sendo ameaçado ali, na hora ele negou Jesus. Assim tem muita gente negando. Fazia frio, e os servos e os guardas estavam ali. Tendo acendido uma fogueira, esquentavam-se, e Pedro estava em pé entre eles, aquecendo-se também. Então agora nós já estamos vendo Pedro, primeiro negou Jesus, a primeira negativa,
Infelizmente não temos tempo para continuar lendo, nós vamos ver as outras negativas de Pedro. E ele agora simplesmente foi no misturar junto com o povo, eles estavam ali, fizeram a fogueira, estavam se aquecendo, se esquentando, e Pedro então entrou no meio deles. Pedro ali então passou agindo como um deles, né? Se afastou, negou Jesus, agora está no meio deles. Entretanto, nós vamos ver que lá, só você continuando lendo aí, você vai perceber que mais à frente então, na negativa, quando Jesus olha então para ele, é que ele cai na real, quando ele, na última negativa, e o que ele fez é que ele sai, que ele chora, que ele se arrepende. O Pedro só veio converter-se totalmente depois. Inclusive, Jesus antes já tinha dito para ele, Pedro, quando você se converter, lembre-se dos seus irmãos. Bom, gente, nós vemos hoje até o Evangelho de João, capítulo 18, até o versículo 18 também. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isto, eu sempre digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.